Salve, salve nação! Saudações! Amanhã teria Fla-Flu, mas foi alterado para domingo, galera. Obrigado, presidente do Fluminense, você é um amigo. Cara, quem não gostou dessa história foram os torcedores do Fluminense. Os caras estão pistola da vida. Mas é isso aí, cara. Fair play, né? Boas atitudes, né? Isso daí mostra como o novo presidente do Fluminense é um cara sensato, de caráter, um cara bondoso, né? Se fosse o outro, duvido que ele iria mudar. Dito isso, vamos acompanhar aqui esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil, analisando esta situação. Será que teremos chororô da imprensa aqui também? Será? Não duvide. Não duvido, não duvide. Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Ainda mais faltando 48 horas para a partida. Dentro do Estatuto do Torcedor, isso nem é permitido, Pascoalzinho. Mas, a pedido do Flamengo e concordância do Fluminense Clube, o clássico foi remarcado para o dia seguinte, para domingo, o que deixou o torcedor do Tricolor das Laranjeiras louco da vida, Rafa. Louquíssimo da vida. Mas sabe qual é o preço que se paga por você ter uma parceria com o seu rival? É esse. É nesse momento, em situações como essa, que fica escancarada a relação da dupla Fla-Flu. Ambos administram o mesmo estádio, que é o Maracanã. O consórcio que toca o dia a dia do Maracanã é comandado pela dupla Fla-Flu. O Flamengo gasta mais do que o dobro que o Fluminense gasta no tocante às responsabilidades dos... Viu? É justo então, cara. Olha aí, pra quem não sabia... Tá aí, Rafa Marques, explicando a situação, né, ali da concessão do Maracanã. Exercícios diários do estádio, ou seja, o Flamengo tem um investimento no Maracanã maior que o do Fluminense. O Flamengo tem, portanto, mais poder de barganha do que o Fluminense em discussões que envolvam a necessidade da participação dos dois clubes. Aí você tem um jogo entre eles no Campeonato Brasileiro. E aí, automaticamente, essa relação já pavimentada, estruturada de parceria entre os dois clubes, acaba sendo extensiva ao que aconteceu na remarcação desse jogo, que irritou muito o torcedor, e não dá pra gente dizer que o torcedor do Fluminense está errado. Muito antes, pelo contrário. Ele tem todo o direito de ficar revoltado, chateado, porque ele quer ganhar do Flamengo. Parceria os dois clubes têm para a administração do estádio. Não pode ter parceria com... Mas isso que não dá pra entender, galera. Ô, torcedor do Fluminense, você que veio aqui assistir o vídeo, cara, se você acredita que o Fluminense possa vencer o Flamengo no sábado, por que que não pode vencer no domingo? Fala aí pra mim. Ah, porque eles vão descansar um dia a mais. Ué, vocês também vão descansar um dia a mais, né? Então, muito choro, né? Um enfrenta o outro. Quando um enfrenta o outro, é uma rivalidade centenária entre Flamengo e Fluminense. E aí os torcedores estão revoltadíssimos com essa decisão. O Fluminense emitiu, ainda ontem à noite, uma nota oficial em que encontra uma forma também de ver vantagem para o Fluminense nesta alteração do jogo de sábado para domingo. Eu discordo do conteúdo da nota e acho que a gente vai ter um cenário ainda mais tenso para esse Fla-Flu. Não propriamente em relação ao comportamento dos times em campo, porque os jogadores, querendo ou não, acabam sendo submetidos a uma realidade dos seus patrões. Mas os torcedores do Fluminense certamente vão para esse jogo com muita revolta. E até a remarcação do jogo, nós tínhamos 25 mil ingressos comercializados de maneira antecipada. E aí o consórcio avisou que quem não pudesse ir ao jogo de domingo teria direito a receber o seu dinheiro de volta. O Cartola Oswaldo Pascoal não era muito afeito a obras de caridade, não, né? Não. Você aceitaria? São palavras. O Rafa usou palavras bonitas. O Rafa é um gênio, né, da comunicação. Porque ele consegue. Que é isso, Pascoalzinho? Ele consegue falar as palavras bonitas, ele vai te enebriando. Sim. Sabe? Você vai, poxa vida. De vez em quando, umas complicadas aí também. No futebol não dá pra você ser bonzinho. Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, Grenal. Cara, isso não é ser bonzinho ou ser malzinho, ruinzinho. Isso é ser justo, cara. Isso é ter empatia. Isso é você reconhecer que o seu adversário vai te enfrentar com desvantagem. Olha só a logística como que foi dessa viagem para o Peru. Cara, foi muito difícil, complicada, né? Então, cara, foi muito sensato, de bom tom,
essa atitude do presidente aí do Fluminense? O adversário jogou um dia depois. Atlético e Cruzeiro. Você não vai se aproveitar disso. Um bonzinho no futebol acaba... Mesmo que o Fluminense... Você mudaria, Pascoal? Mudaria? Aceitaria a mudança? Não? Não. Você é Mesmo malzinho. que o Fluminense tenha e enfrentou problemas para voltar da Venezuela. Atrasou bastante e tal. Também houve um desgaste grande. Mas jogou um dia antes, né, Pascoal? Mas o jogo do Fluminense foi terça, né? Exato. Um dia antes. O futebol... as pessoas, eu tendo a concordar com o torcedor do Fluminense. Né? Acho que a parceria é bonita, é tudo muito bonito, mas quando rola a bola lá no Maracanã, é o Fluminense, só que dessa vez é Flu e Flá. Porque o mandante é o Fluminense. E aí muda o negócio? E aí Zubeldia está invicto no Maracanã. Sim. Não, aproveitamento, porque podia estar invicto com um monte de empate. Sim. São quase todas vitórias. Isso. Mais de 93% de aproveitamento. 18 vitórias e só 2 empatezinhos. E empates contra Flamengo e Vasco pelo Cariocão deste ano. Sabe o que a diretoria do Fluminense fez? Estendeu esse manto de bondade? Obriga o treinador a ganhar o jogo. Obriga o Fluminense a ganhar o jogo. O terceiro empate não Por seria outro lado, bem se não recebido? ganhar, ele tem um discurso pronto na coletiva, né? É isso que eu ia falar. Ele desanca. Não, mas aí é o seguinte, a torcida não vai perdoar. Se o Fluminense perder para o Flamengo com 18 vitórias e 2 empates nesse período todo, a torcida do Fluminense não vai perdoar. O Flamengo já tem um baita time, já é o incomparável das Américas. Incomparável. E ainda com esse Mas tá manto todo de quebradinho, bondade, hein? ainda com esse manto de bondade do Fluminense. Quebradinho mesmo, o Quem? Rafa lembrou, o Flamengo. Muitos desfalques. Bom, o meio campo tá complicadíssimo. O Paquetá ainda vai ser avaliado. O De La Cruz, também a situação não é boa. O Jorginho e o Pulgar, que são os dois caras que dão aquela sustentação do meio campo, estão garantidos fora do Vai dar clássico. pro Zuba, hein? Então o Flamengo com mudanças... vai ser um Flamengo mais difícil, principalmente no setor principal da equipe. Eu nem me refiro ao Cebolinha, e atacante você tem o Samuel Lino, você tem soluções. Agora, o meio-campo, que é o setor mais importante de uma equipe, o Flamengo está bem quebrado nesse setor. Gente, é o incomparável, é o Flamengo, gente. Contratou um treinador com zilhões para pagar e ele tem agora essa missão de encontrar. Tá ruim o elenco do Flamengo? Você tá reclamando do elenco do Flamengo? Não. Eu vou dizer um monte de time que queria ter um pouquinho só do Flamengo. Só que aí também o Flamengo é obrigado a ganhar, né? Claro. Não pode pensar em empate. Tem que ganhar. Mas retalhado do jeito que tá? Não é que eu tô dizendo, não são O favas Zé contadas. Mesaguê é igual o árbitro de futebol. O time do Fluminense é bom, hein? O time do Fluminense é o terceiro melhor time do Brasil. Só um gesto você fez aí, José. Ele é muito bem E treinado. o time titular tá todo inteiro. Muito bem E vai jogar treinado, tem bons completinho jogadores. contra o Flamengo desfigurado. Mas a culpa é do Fluminense? Não. Tô dizendo que isso iguala muito as coisas. Não, igual. Eu acho que antes E mesmo isso já faz com estava. que, mesmo com a vantagem que o Flamengo conseguiu, não tem obrigação de vencer. Não, mas eu estou dizendo o seguinte: se você. Primeiro que o Flamengo tem obrigação, porque nós estamos falando aqui de o melhor elenco das Américas. Mas aí é Você já carrega. clássico, Não, mas você já carrega isso. Regional. Como é que foram os números ali? 18 e 2. Do Fluminense, 93%. Fluminense contra o Flamengo? Empatou um jogo. Não, o Zubeldia Um dos 2 empates foi contra o Flamengo, outro foi contra o Vasco. Então. Mas, mas nesse eu tô falando- nesse apanhado, tem vitória do Fluminense contra o Flamengo. Por isso que eu estou falando. E você acha que não tem obrigação no vestiário? Pô, vamos ganhar, esse time é difícil, mas vamos ganhar deles? Eu acho que tem. Agora, o Flamengo carrega o fato de você ter o melhor elenco, o elenco mais recheado, o time que arrecada mais, dá maior torcida. O Flamengo leva tudo isso para campo, em qualquer jogo. Seja contra o Fluminense, seja contra a Chapecoense, ele vai levar o favoritismo em qualquer jogo. O Fluminense está completo, mas o Flamengo está com dificuldades. Não importa, você tem um elenco que você tem 2 jogadores por posição que jogariam, não em todos, mas em quase todas as equipes do Brasil. Teoricamente, se você levar isso a ferro e fogo, o Flamengo teria equipe para jogar contra o Fluminense. É de acordo com aquilo que nós estamos avaliando o elenco do Flamengo. A outra coisa é a realidade. É enfrentar uma equipe bem treinada pelo Zubeldia, que para mim o Fluminense é uma das melhores equipes nesse momento no Brasil. Bons jogadores.
Aí você tem que diminuir essa distância do time bem treinado, dos bons jogadores, da falta de entrosamento com a equipe reserva, com essas misturas que são obrigadas a serem feitas por conta das ausências dos jogadores. Ô, Rafa, no campeonato, na tabela de classificação, Fluminense e Flamengo têm campanhas muito semelhantes, tanto que o Fluminense tem 3 pontos a mais, mas também uma partida a mais disputada. Se o Fluminense se aproveitar do fator estar completo contra um time com muitos desfalques do Flamengo e vencer o jogo no qual é mandante, mantiver esse percentual espantoso dos jogos como mandante, abriria 6. Tudo bem, com jogo a mais ainda, claro, mas já é uma vantagem bem razoável, bem considerável. E assim, certamente esse contexto matemático é levado para o vestiário. O Zubeldia é um técnico que trabalha muito a parte mental dos jogadores, além de ser um treinador que encontrou um jeito do Fluminense jogar bem peculiar e bem eficiente, né? O Fluminense é um time que consegue fazer o jogo fluir da maneira que ele prefere, né? Nem sempre tendo o controle técnico do jogo, muito eficiente quando cria oportunidades. Em alguns jogos acaba desafiando as vantagens que abre, e aí tem problemas, como por exemplo na vitória, na derrota de virada para o Vasco por 3-2, mas a gente percebe o Fluminense como um time que vai brigar sempre na parte alta da tabela. Eu acho que de um modo geral as pessoas não atribuem o Fluminense uma condição de favorito ao título, porque é consenso entre quase todo mundo que analisa futebol que competições longas de 38 rodadas, o fator elenco tem um peso maior, né? Tem uma valoração maior, causa uma diferença para quem tem mais elenco, essa probabilidade de conquista. Só por causa disso. Ainda assim, se você pegar bem todas as peças com as quais o Zubeldia pode contar, o Fluminense não tem mais elenco que o Flamengo, mas não tem muito menos também não. Não é aquela coisa assim absurda, que discrepância é diferente? O Flamengo tem mais elenco. Mas a diferença caiu muito. O Fluminense foi assertivo na janela, todos os jogadores que ajudam a aumentar a quantidade de peças em algumas posições importantes, principalmente a fase construtiva do meio-campo. Então, eu acho que o Fluminense sabe o valor que tem esse Fla-Flu e é evidente, né, Plihal? Se vencer, acaba, por que não, se aproximando ainda mais dessa possibilidade de ficar alimentando internamente a ideia de um título. Tá terminando o programa, você vai ter que exercer o seu poder de síntese ao extremo, Zé. Rapidinho. Leonardo Jardim até agora está dentro do que você esperava, aquém ou acima? Normal. É o que eu estava esperando em relação à dificuldade que ele tem para encontrar a equipe. Essa equipe do Flamengo não é a equipe que todos nós estamos esperando dele. A ideia e a imagem que nós temos é do Cruzeiro do Leonardo Jardim no ano passado, time técnico que joga a bola, que toca a bola de um lado para o outro, que distribui o jogo. Ele não encontrou essa equipe ainda, muito por conta das lesões, das ausências, mas quando teve os 11 titulares, teoricamente, não conseguiu. E ele tem um desafio pela frente, fazer o Arrascaeta voltar a jogar o que jogou o ano passado. Para você, Pascoal? Eu acho que é um trabalho aí, ele teve os dias aí da parada da data FIFA, mas o time não está rendendo. Tem gente que acha que o Flamengo tem jogo que irrita, tem jogo que o Flamengo demora muito para engrenar, que é um primeiro tempo ruim, o segundo tempo bom, o segundo tempo ruim, o primeiro tempo bom. Então o Flamengo ainda não está no padrão que até mesmo o Leonardo Jardim imagina para o time do Flamengo. Esse jogo dele, do trabalho de bola no meio campo, do toque rápido e a jogada de profundidade e velocidade, a gente ainda está buscando ver. A gente viu algumas imagens ali, mas muitas daquelas imagens ainda do período do Felipe como treinador e outras com o Leonardo Jardim. Mas é um jogo ainda amarrado. Está faltando desamarrar isso, ter desenvoltura para poder jogar daquele plano que a gente sabe que o Flamengo pode jogar. Se o Flamengo pegar um ritmo de jogo, com a bola aprofundada, com jogada de velocidade, com tudo que o Flamengo tem de qualidade técnica, Jesus, não vai sobrar pedra sobre pedra na América do Sul. Pascoalzinho, eu vou te passar o cardápio para a gente fechar o Equipe F de hoje, desta sexta-feira noturna, sexta-feira à noite. Agora tem Sport Center com Felipe Mota. Muito bem, já falei o que eu penso sobre isso, né, cara? Valeu aí, presidente do Fluminense, foi um cara do bem, né, cara? De bom pensamento, um cara gente boa, né? Parabéns. Saúl e Cebolinha voltam aos treinos com o grupo e Flamengo pode ter Alexandro contra o Fluminense. Olha aí, galera. Olha!
Boa notícia, cara. Tá pensando o quê? Uma hora esses caras têm que voltar, né? Bem, o Flamengo teve boas notícias no treino dessa sexta-feira no Ninho do Urubu. O volante Saul e o atacante Everton Cebolinha voltam a fazer atividades parciais com o restante do grupo e deram mais um passo para o retorno aos gramados. Outro que pode ficar à disposição é Alexandro, que se recupera de uma lesão muscular na posterior da coxa direita. O lateral esquerdo está treinando e tem chance de jogar contra o Flu neste domingo no Maracanã, mas ainda é cedo para afirmar que será relacionado ao clássico. Saúl é aguardado pelo departamento do Flamengo ainda neste mês para estrear na temporada. Ele continua avançando no processo de recuperação depois da cirurgia no calcanhar esquerdo. Cebolinha realizou exames de imagem que constatou fratura de uma costela logo após o jogo contra o Bragantino, né? A tendência nesse tipo de problema é de 3 semanas fora. Mas vai depender da consolidação do local para que o jogador volte a ser opção. Quem segue fora das atividades são Pulgar e Jorginho. O chileno sofreu uma lesão na articulação do ombro direito e está em tratamento com o departamento médico. Já o Jorginho, ítalo-brasileiro, tem uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Tá aí. Últimas do Mengão aqui para vocês. Muito obrigado a todos. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui.